Geração Z causa polêmica em entrevista de emprego. E essa notícia aqui, ó, tá falando o seguinte: entrevista de emprego causa polêmica após candidato usar filtro de prato de café da manhã. A jovem que procurava vaga disse que não se sentia bem e que não mostraria o rosto, né? Então, de novo, aquela polêmica lá dessa questão da câmera aberta versus câmera fechada, né? Vocês sabem a minha opinião. Pra mim tem que ser sempre com câmera fechada, mano. Pra que abrir câmera aberta, tá ligado? Não tem porquê, né? Então, a Juliane falando aqui, ó: me empolgo com greve e paralisação. Por sinal, hoje estou paralisado. Inclusive, essa semana aqui nós temos um feriado de novo, né? 3 semanas seguidas com feriado. Que delícia, hein? E a economia não parou, você vê só. Dá pra botar a escala 4x3 tranquilo aí, velho. Então, ó, Aidan Kramer, cofundador da plataforma britânica AI Apply, especializada em ajudar candidatos a conseguir emprego com auxílio de IA, passou por uma situação inusitada ao entrevistar uma candidata para uma vaga de atendimento ao cliente. Isso aqui também é um ponto que a gente pode comentar, né, mano? Você ter IA para fazer processo seletivo, você participar de processo seletivo sendo conduzido por uma IA não é uma vamos dizer assim, é uma red flag daquela vaga, né? Significa que aquela vaga tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando você está usando a inteligência artificial para recrutar, significa que você está fazendo recrutamento massivo. Então, ao ponto de você não ter recrutador para falar com tanto candidato que você tem. Então, você participando daquele processo ali, suas chances ficam menores, né? Significa que aquela vaga está muito, mas muito concorrida, né? Então, diferentemente do uso da IA para você estudar, né? Que é uma situação bem melhor. Aqui na English Bay, ó, vou deixar o WhatsApp da English Bay aí para você, onde você pode praticar o seu inglês lá com a IA da English Bay. E o mais legal dessa IA é que não apenas você não precisa instalar nada, você não precisa abrir nenhum site, você vai diretamente no WhatsApp, como também ela te dá um feedback personalizado ali do que você precisa estudar mais. Então vai lá na English Bay, dá uma olhada nessa IA aí para você melhorar o seu inglês e acessar o mercado internacional, tá ligado? Então, durante a videochamada, a candidata apareceu com um filtro de realidade aumentada, né? Que a transformava em um prato de café da manhã, com ovos e torradas cobrindo seu rosto. A atitude surpreendeu Kramer, que postou o fato nas redes sociais. Caralho, mano. Como é que pode a pessoa fazer isso, né, mano? Pegar e colocar ali, tipo, um filtrozinho do Snapchat, né? Pra poder fazer a entrevista, cara. Você tá maluco? Então, o episódio aconteceu durante uma série de entrevistas remotas conduzida por Kramer. A candidata em questão não havia tido contato anterior com ele, o que tornou sua primeira impressão ainda mais marcante. Isso é um ponto, né? Marcou, né? Agora, se marcou pro bem ou pro mal, é uma outra história, né? Mas, de fato, é uma história que o cara vai lembrar pra sempre, né? Que ele chegou ali e a menina, em vez de entrevistar uma pessoa, entrevistou um prato de café da manhã. Ao notar o filtro, Kramer pensou que se tratava de uma brincadeira momentânea. No entanto, ao perceber que ela não pretendia removê-lo, precisou interromper a entrevista por considerar a atitude pouco profissional, né? Que é aquilo também, o cara vai entrar lá com filtro de negócio, né? É duas coisas, né? A primeira é essa certeza que a gente tem, que não há necessidade alguma de você abrir câmera. Não deveria ser assim. Você deveria poder fazer tudo sem câmera aberta, como é prático na área de TI, né? Quantas vezes eu já fiz processo seletivo que não usava câmera, não tinha câmera ali. Era tudo por texto, né? Então, aliás, por áudio, né? Inclusive via telefone mesmo, uma coisa hiper comum de se fazer aí antigamente. Nesse ponto, a gente pode dizer que nos últimos anos a gente deu alguns passos para trás, né? Porque antigamente não existia esse negócio de câmera, gente. Você fazia ali a sua entrevista por telefone, aí isso abria uma série de possibilidades, por exemplo, de você fazer a entrevista no seu local de trabalho mesmo, sabe? Você podia ir para dentro do carro, ir para um cantinho lá, fazer a entrevista só conversando. Agora hoje com esse negócio de câmera fica difícil, né? Como é que você vai esconder? Imagina você tá lá trabalhando no escritório lá, e aí você tem que fazer uma entrevista e chega lá e o cara vai ver você lá assim, olhando pro celular, vai dar muito na cara que você está fazendo uma entrevista, né? Então, tentando justificar a escolha do filtro, a candidata disse que não estava se sentindo bem naquele dia e ofereceu a alternativa de usar outro filtro em vez de desligar o recurso. Gostei dela. Podia ter sugerido desligar a câmera, né? Também. A troca foi feita, mas em vez de uma imagem convencional, ela passou a ser exibida como um grande morango. Ai, caramba, mano.
O Rafael Henrique falando que empolga fácil no emprego por umas 2 horas. Pois é isso mesmo, depois passa a empolgação, né? Mas sabe, galera, isso aí é natural mesmo, ainda mais quando se trata de trabalho, cara. O trabalho, quanto antes a gente tiver essa consciência de que trabalhar é uma coisa ruim, chata e tal, melhor, porque aí todas as coisas que acontecem no trabalho se tornam naturais. Você vai estar lá no trabalho e fala, pô, tô aqui há 2 horas empolgado, aí acabou a empolgação, agora eu tô chateado. Sim, por isso que se chama trabalho. Tá ligado? Se o trabalho não tá chato, é que tem alguma coisa errada, né? Então, diante da nova tentativa, ela chegou a perguntar se havia melhorado, que não convenceu o entrevistador, que encerrou a ligação pouco depois, que é um recurso que a gente tem também no... Acho que é no Zoom que tem um recurso lá que você pode pôr um filtro, né? Por um avatarzinho que ele fica tipo se mexendo como se fosse você. O legal seria você também futuramente criar um negócio desse que ele fique falando pela sua voz, assim, pra você não ter que abrir câmera. Ele põe um bonequinho seu lá e fica falando como se fosse você, né? Pra você evitar de ter que abrir a câmera. Porque eu fico pensando, pra quê, mano? Essa tara do pessoal de querer abrir câmera para coisas profissionais, né? Não faz sentido, não. O Kramer compartilhou o texto da entrevista em sua conta no TikTok, né? Com a legenda, ela apareceu na entrevista assim, acompanhado de emojis da hashtag Geração Z. O vídeo rapidamente viralizou, acumulando mais de 750 mil visualizações e dezenas de milhares de curtidas, provocando um intenso debate na rede social, né? Vamos ver se a gente acha esse vídeo aqui, ó. Kramer TikTok. Ela apareceu para a entrevista assim. Vamos ver, né? Porque é difícil achar coisa no TikTok, mano. É estranho, né? É bem estranho usar o TikTok, eu não tô muito acostumado. Vamos ver. Tá vendo só? Cara, aí não tem, mano. Dá um ódio, né, mano? A gente não acha. Os caras também que fazem a matéria, eles fazem a matéria meio mal feita, né? Por que eles não põem na matéria o link pro negócio, tá ligado? Os caras não põem, mano. Põe aqui, ó, pra gente ver o negócio, né, cara? Deixa eu ver onde que a gente acha aqui, ó. Dá uma olhada, né? Vai que tá aqui. Cadê? Vamos dar uma olhada aqui. I'm not sure if you know, but there's a bit of animation on your face. Yeah, hey, I'm not feeling well today, so is it okay if I'm not sure we're going to be able to conduct the interview with this. It's not very professional. Is there any chance you could turn it off? I can use a different one if you want. Is this better? Mano, isso aqui é o ouro, velho. Isso aqui é o ouro da internet, mano. Trocou. Esse aqui tá ruim, então esse outro aqui tá melhor, né? Nossa, é mó ruim o TikTok pra você ficar mexendo no vídeo aqui, né? Pra você avançar e voltar. Aí ela muda aqui pro morango. Isso aqui. Ela gostou do outro. Esse aqui tá melhor. E olha a cara do entrevistador aqui. Muito bom, mano. Muito bom. Vamos ver os comentários da galera aqui. Onde é que tem os comentários? Não sei mexer no TikTok ainda, tô aprendendo. Mandando um abraço aí pro Mano Deivinho, o rei do TikTok. Deixa eu ver aqui, ó. Oi. Aqui tá falando. Ei, mano, eu não consigo dar. É ruim esse site TikTok, você não consegue dar zoom nele. Ele tá falando aqui que o Art falando que quer mais empregados como esse. O Nick falando que elas estava excited pra começar um novo trabalho. É tipo, ovocitada, né? Ele fez um trocadilho aqui com a palavra egg da língua em inglês. Então, tá aí, né? Essa é a realidade do bom humor, né, mano? Num dia que a pessoa passa trabalhando ali, se eu sou um recrutador, eu ia gostar disso, porque profissionalismo é uma coisa chata demais, mano. O mercado de trabalho, ele tem que ser mais divertido, mano. Não tem que ser, profissionalismo tem que ser uma coisa séria, uma coisa chata, né, mano? Como vem sendo, tá ligado? Então, na seção de comentários, muitos expressam espanto e reprovação diante da atitude, né? Apontando falta de seriedade no processo seletivo. Outros acharam a situação engraçada e até criativa, elogiando a espontaneidade, né, da jovem, né? Sugerindo que ela devia ser contratada pelo bom humor. Pois é.
Que depende do que é essa vaga. Ele falou que é para atendimento, né? Talvez para atendimento até faça sentido você querer ver a aparência da pessoa e essas coisas, né? Mas, enfim. Para ele que lidera uma empresa dedicada a facilitar a inserção de pessoas no mercado de trabalho, a situação foi particularmente frustrante, pois demonstra a falta de preparo de alguns candidatos, mesmo com tantas ferramentas disponíveis para auxiliá-los. Serve até como um marketing da própria empresa, né? Falar, ó, não entre na entrevista assim, mano. Compre o nosso produto para você aprender a fazer direito uma entrevista, que é mais ou menos o que eu ensino aqui no meu curso, cara. Vem no meu curso aqui, Curso Jovem Tranquilão, você vai aprender não apenas como se portar numa entrevista de emprego, mas também como você faz para ter um bom LinkedIn, um bom currículo ali para ser chamado para as entrevistas, que a verdade toda é essa, né? Isso aí, o ponto de fazer a entrevista é um ponto que está lá na frente. Tem muita gente que nem chegou nessa fase do jogo ainda, né? Então, no meu curso aqui, Curso Jovem Tranquilão, você vai aprender aí as técnicas que eu uso no dia a dia para poder conseguir boas oportunidades de emprego, né? Claro que tudo isso só é possível para você se você tiver uma boa formação, né? Por isso que eu indico a todos aqui do canal a Rocket City, a melhor escola aí de tecnologia que você tem aqui no Brasil. Tô deixando para você o link aí, ó. Vai lá na Rocket City, estude com o plano Rocket City One. Nesse plano aqui, o que você encontra? Ó? Mais de 1.100 horas de conteúdo, mais de 100 projetos para o seu portfólio, né? Ou seja, você tá com o seu portfólio sem nada, você vai fazer o curso, você faz ali os projetinhos do curso, bota no portfólio e com isso, no final, você vai ter mais de 100 projetos lá para te ajudar a passar em qualquer vaga, tá ligado? E aqui você vai aprender PHP, inteligência artificial, linguagem Go, React, né? Full Stack também você vai aprender, C Sharp, Java, DevOps, enfim, tudo que você precisa aí para estar bem preparado para encarar esse mercado, né? E aí você fala assim, pô, um curso desse deve ser uma nota, né? Não é, mano, 164,78. Isso aqui é preço de faculdade ruim de EAD. E é melhor esse curso aqui do que a faculdade EAD, eu vou falar para vocês, é muito mais completo, né? Esse curso não, isso aqui é uma formação, né? É como se você tivesse aqui um curso com vários módulos diferentes, né? Em vez de você ter aquelas coisas que você tem em cursos tradicionais, que não são tão voltados para o mercado, aqui você vai ter coisas realmente práticas que vão te ajudar nesse processo aí de você se formar, tá certo? E, mano, independentemente de você estar na fase de procurar emprego ou na fase de trabalhar já na sua casa, você vai precisar ter uma boa infraestrutura aí de rede, né? Para quê? Para você entrar na entrevista e não ficar com aquela situação ruim, onde sua internet fica falhando, você fica cortando, ligação cortando, a coisa cai. Então, tem uma boa infraestrutura de rede, mano. Na loja matel.com.br, você conta aqui com entrega express em até 24 horas. Na sua casa, você vai encontrar roteadores, cabeamento, tudo que você precisa para sua infra de rede. Tanto você que é uma pessoa aí que está trabalhando de casa, quanto você que tem um escritório aí e precisa colocar os seus colaboradores para trabalhar à distância, né? Então vamos ver aqui na nossa live, a gente tem 53% das pessoas já ficaram chateados numa entrevista de emprego, né? Lembrando que nesse caso aqui, quem ficou chateado foi o recrutador, né? Porque imagina o recrutador que fica o dia inteiro, mano, tirim, como diz o povo lá em Minas Gerais, falando com o candidato, né, mano? Ele deve ficar chateado também. Eu acho que uma situação dessa deixa você até mais feliz, que é uma coisa diferente que acontece no dia a dia ali, né? Ó, o Diogo falando, ó, já vi cara bom sendo contratado de bermuda e chinelo, né? Quando precisa, o cara barganha fácil. Pois é, mano, isso é o que eu falo sempre, né? Isso aí tá parecendo uma indireta, não então, você é uma área boa pra você trabalhar, é a área onde você pode ter o cabelo que você quer, usar a roupa que você quer, enfim, porque essas coisas não contam, né? Porque se os caras estão subindo a régua para escolher por aparência, exigindo esse tipo de coisa, significa que tá sobrando gente para poder escolher ali. Então a pessoa começa a olhar pelo em ovo, sabe? Ficar muito exigente, ver detalhe que não tem nada a ver com a sua função, né? Então eu acredito que até como mais do que um atestado de competência do profissional, né, que consegue se vender ali porque ele tem boas habilidades, independente da aparência, isso serve também como um selo de qualidade de uma área que é boa. A área que é boa é assim, o cara não tem, ele não fica escolhendo muito na hora de contratar, né? Tudo bem, nesse caso aqui que a gente viu, se tratava de um caso de atendimento ao público. Você pode até entender, né, que a pessoa que vai trabalhar no negócio de atendimento, ele vai ser a imagem da empresa, e aí provavelmente ele vai ter que mostrar a cara, vai ter que tá com uma vestimenta adequada, alguma coisa assim, adequada ao que o mundo espera, né, do profissionalismo. Você já viu essa história? Se você tem uma empresa
de prestação de mão de obra, serviço físico, braçal, né? E os seus funcionários trabalham sem uniforme, você tem um ticket menor. Agora, se você uniformiza todo mundo, você já consegue cobrar mais, passa mais credibilidade, né? Então é um ponto que faz parte, né? Mandando um abraço pro Smoke, Black Pill chegando por aqui. Rafael Pimenta falando que fez uma entrevista onde a única coisa que o entrevistado, arquiteto, queria saber era a arquitetura do sistema da empresa que ele trabalhou por 11 anos. Demorou para perceber que passou bastante informação. Tem isso também, né? Às vezes ali na entrevista você acaba conversando sobre pontos ali, detalhes, né? Das suas experiências anteriores e coisas desse tipo. Que acaba fazendo parte, infelizmente não tem muito o que a gente fazer, né? Então, por aqui, então, encerrando a nossa enquete, 58% de vocês já ficaram chateados aí em uma entrevista do emprego. Pois bem, faz parte das coisas, né? E para você que viu até aqui, vou te mostrar uma entrevista minha, mano. Vem ver aqui nesse card, ó, você que tá vendo pelo corte, para você dar uma olhada aí, para você ver, até para quem tá entrando na área agora, né? Ter uma ideia do que se pergunta em uma entrevista de emprego para programador e coisas desse tipo, tá certo? Um conteúdo legal para você assistir aí também.